O excesso de peso é uma queixa muito frequente na nossa rotina diária. E existe um conceito utilizado com frequência, mas que ele não é muito adequado, que é a perda de peso. Perder peso em si pode significar perda de líquido corporal, pode significar perda de tecido muscular e ou perda de tecido gorduroso. O acompanhamento profissional especializado pode ajudar bastante para que o resultado seja satisfatório. A perda de peso, ela deve ser sempre feita de forma lenta, progressiva e pautada em uma mudança de hábito efetiva e sustentável. Por quê? Porque aí nós vamos conseguir uma mudança corporal a curto, a médio e principalmente a longo prazo. O nosso organismo, ele é formado por uma série de compartimentos e os principais são o tecido gorduroso, o tecido magro, que engloba tanto a parte óssea quanto a estrutura muscular e a água corporal. Quando uma pessoa faz uma dieta extremamente radical, mas desequilibrada, ela pode estar perdendo uma quantidade muito grande de tecido muscular, o que na balança tem um efeito extremamente satisfatório, mas isso não gera um impacto importante para a saúde. Em contrapartida, quando se perde peso às custas de perda de tecido gorduroso, a balança muitas vezes não muda de forma tão significativa, mas o impacto na saúde ele é extremamente importante. E por que se tem essa diferença entre quando se perde massa magra, você tem um impacto maior em balança e quando se perde gordura não? Porque o tecido muscular ele é um tecido extremamente hidratado. E quando você perde tecido muscular, você perde o peso do músculo associado com o peso, com a perda de peso do líquido corporal. O que na balança acaba sendo muito mais significativo do que simplesmente a perda de reserva de gordura. Agora, quando nós falamos em mudança de medida de dimensões corporais, a perda de reserva de gordura ela gera um impacto muito maior do que a perda de tecido muscular. Por quê? O volume do tecido gorduroso é um tecido volumoso, ele é um tecido que ocupa bastante espaço. Já o tecido magro não, ele é um tecido compacto, que ele ocupa pouco espaço. Portanto, quando você perde tecido gorduroso e se faz uma medida, por exemplo, de circunferência abdominal, a tendência é que esse parâmetro modifique de forma importante. Como nós podemos avaliar se o resultado está satisfatório? Primeiro, nunca se usa um parâmetro isolado, é sempre uma correlação de dados. O primeiro deles é o peso associado com a altura, que é um índice chamado Índice de Massa Corpórea, ou IMC, é um cálculo que divide o peso pela altura ao quadrado. E existem recomendações da Organização Mundial da Saúde do que é considerado saudável ou não. Além disso, esse parâmetro ele é comparado junto com as medidas de circunferência corporal, dentre elas a circunferência de cintura, a circunferência da região do quadril e circunferência, por exemplo, do braço, que isso pode estar associado com as medidas de dobras cutâneas, que são medidas avaliadas pelo profissional da área de saúde através de um aparelho chamado adipômetro. E hoje nós temos uma tecnologia muito mais moderna e precisa, que é o exame de bioimpedância, que é um exame simples, prático, não invasivo, em que um paciente é colocado deitado em uma maca e se coloca eletrodos tanto na mão quanto no pé, e através da passagem de uma corrente elétrica imperceptível pelo corpo, você consegue identificar os três principais componentes corporais, que são aqueles que eu falei no início dessa entrevista, que são tecido magro, tecido gordo e água. E à medida que uma pessoa vai modificando o peso corporal, tanto para mais quanto para menos, com a realização desse exame você pode identificar, por exemplo, se ela está perdendo tecido gorduroso e ganhando massa magra, e aí a variação do peso ela passa a ser muito pequena, ou se essa pessoa está aumentando o peso às custas, por exemplo, de ganho de tecido muscular. Isso acontece no caso de um esportista ou de um atleta, que ele tem um aumento muito significativo do tecido magro, e às vezes isso
gera um aumento do peso corporal.